Olá, a notícia está de volta com o senador Aécio Neves, que deverá ser o candidato do PSDB no ano que vem. Já que eu voltei a esse assunto da candidatura do PSDB, estamos aí a uma semana do encerramento do prazo de filiação partidária para quem quer ser candidato ou trocar de partido se quiser se viabilizar. Há um rumor de que o Serra eventualmente pode ir para o PPS. O senhor teve uma conversa com o Serra. Ele vai ficar no PSDB? Ele vai para o PPS? Qual é a sua avaliação desse imbróglio? Eu, na verdade, tive várias conversas com o Serra, né? Eu converso com o Serra sempre, enfim, mais do que a imprensa publica. E o Serra tem todos os méritos, tem toda a legitimidade para postular dentro do PSDB qualquer cargo, inclusive a candidatura à presidência da República. Porque essa, Kennedy, por mais que algumas pessoas já me colocam como candidato, é uma decisão para o ano que vem. Estrategicamente, deve ser uma decisão para o ano que vem. Se depender de mim, das minhas movimentações, do meu apelo até aqui público, eu acho que o caminho natural do Serra, né, até pela identidade que tem com o PSDB, é dentro do PSDB. Terá todo o espaço até para viabilizar sua candidatura. O senhor garante para ele que vai ter prévia? Porque o temor dele é lá na frente o partido todo falar, nós queremos o Aécio e não tem prévia. Não, ao contrário. Como ele fez em 2010. Ele sabe que essa possibilidade está absolutamente aberta, né? Basta que queira, que as condições sejam escritas. O senhor não vai fazer como ele fez em 2010, que assinou com prévias e depois não topou. Não, eu acho que, olha, o meu sentimento hoje é de que ele ficará no partido, mas se essa for sua decisão pessoal de migrar para um outro partido, é legítimo, né? Ele tem aí o seu sonho, a sua perspectiva presidencial, repito, tem todos os méritos para isso, cabe a nós do PSDB respeitar a sua decisão, mas todos os gestos que nós temos feito, não apenas eu, o presidente Fernando Henrique, né, o governador Geraldo Alckmin, todos os seus amigos dentro do PSDB, gostariam de tê-lo junto, porque ele poderá ser extremamente importante no embate com o governo. As pessoas acham que eu e Serra somos adversários. Não, nós podemos ter em determinado momento algumas divergências, mas nós temos o mesmo objetivo, encerrar esse ciclo de governo do PT. Ambos sabemos o quanto o PT vem fazendo mal ao Brasil. E é isso que eu tenho certeza, espero que dentro do PSDB, mas da forma que ele achar melhor, nos fará estarmos juntos no momento certo, que é o momento da eleição. Espero que desde já dentro do PSDB. O senhor criticou há pouco a presidente Dilma Rousseff, dizendo que ela tem aí, faz discurso o tempo inteiro, ela tem uma presença na mídia, que é até natural, vai discursar na ONU, a imprensa tem que cobrir o presidente, de fato ele tem uma mídia espontânea, digamos assim, natural, maior do que a oposição tem. Agora, o senhor também é o protagonista de todas as campanhas do partido, já visitou mais de 10 estados. O senhor também aí não está numa campanha antecipada? Não, o meu papel, eu sou presidente nacional do PSDB, Kennedy. O meu papel é mobilizar o partido, é organizá-lo em cada um dos estados, é fortalecer os nossos movimentos jovens, que temos o mais vigoroso do Brasil, o nosso segmento de mulheres, que é o mais organizado do Brasil, segmento de sustentabilidade, o Tucanafro, que fala de minorias, nós temos aí o PSDB sindical. Eu tenho me esforçado e dedicado o meu tempo compatibilizando com a minha atividade de senador, para dar capilaridade ao partido, dar densidade ao partido. E, obviamente, esses encontros regionais, já fizemos em Maceió, fizemos em Curitiba, magníficos eventos, eles servem o quê? Para a construção do programa do PSDB, da agenda do PSDB. Esse é o meu papel, eu faço isso como presidente do partido. No ano que vem, o partido vai definir qual será a sua candidatura. Mas o importante, Kennedy, é que quando ela nascer, ela já nasça com as pessoas compreendendo que aquele que for o presidente, ou o candidato a presidente, quer uma federação mais justa, quer a refundação da federação, quer um Estado mais solidário, um governo federal mais solidário com os investimentos em saúde e em educação, quer eficiência na máquina pública, quer parcerias com o setor privado, não da forma envergonhada como o governo vem fazendo e incompetente como vem fazendo. Então, a hora agora é de construirmos a plataforma, as propostas, mostrar o nosso antagonismo em relação ao que está aí. Ano que vem é ano de eleição. Nos bastidores do PSDB, dizem que a sua propaganda recente ela está guiada ali para dar 2 recados. Quando o senhor fala assim, tem muito político que adora dizer que mudou o Brasil, mas quem muda o Brasil todo dia é você, é o PSDB dando um recado para o Lula, batendo no Lula. E na parte... Ainda bem que você entendeu, está boa a propaganda, então. Então. Pois é, o objetivo é o recado para o Lula mesmo, então. E o Vamos Conversar seria um recado para a presidente Dilma Rousseff, porque ela teria uma imagem de falta de diálogo. Então, os recados para o Lula, o senhor já confirmou. O outro é para a Dilma também? Olha, eu acho que é um pouco mais abrangente. Quando nós falamos quem muda o Brasil é você, nós estamos sim nos contrapondo a essa visão do Estado paternalista, do Estado que resolve todos os seus problemas, do Estado apenas do assistencialismo. Porque as grandes transformações que ocorreram no Brasil foram em função do trabalhador. Como eu disse lá na propaganda, que rala ali, que acorda de manhã cedo, pega um transporte público de péssima qualidade, volta para casa, alguns ainda estudam de noite, vai na feira. O presidente diz que não tem inflação.
Pergunta para a sua mulher se o preço dos alimentos não aumentou pelo menos 11% ao longo dos últimos 12 meses. Então, essa visão de que o salvador da pátria está aqui, o papai vai aqui, o papai Lula vai resolver os problemas, ou a mãe do PAC vai fazer as obras que você precisa, isso não existe. Isso atrasa o Brasil. Isso cria na cabeça das pessoas uma visão equivocada. Somos nós, Kennedy, trabalhando, nos esforçando, que vamos mudar o Brasil. E o Estado? O Estado tem que ser seu parceiro. O Estado tem que te dar a oportunidade de uma escola de qualidade. O Estado tem que te dar a condição de você chegar no trabalho sem o estresse que as pessoas chegam hoje. Tem que te dar segurança. Esse é um recado. Eu acho que quem muda o Brasil são os brasileiros. E, obviamente, qual que é o outro recado? Vamos conversar. Porque o que nós temos hoje no Brasil? Um governo que não dialoga com a sociedade, não dialoga com o setor produtivo, não dialoga com o Congresso, impõe. Então, a nossa vontade, e é uma vontade muito sincera, é estar conversando com os brasileiros e buscando contribuições para o nosso programa. E é uma mensagem, sim, uma mensagem de que nós não temos vamos dizer, a varinha de condão, não somos salvadores da pátria. Nós temos gente qualificada, séria, que sabe o que precisa ser feito e como deve ser feito. Então, eu acho que é isso. As pessoas cansaram de embromação e querem papo reto, como eu tenho dito aí também na propaganda eleitoral. Pois é, num papo reto aqui com o senhor, tem uma hora que o senhor fala, tudo que o Brasil consegue é graças ao seu esforço. E é uma clara visão do papel do indivíduo, como o senhor acabou de ressaltar. O slogan do governo do PT é assim, Brasil, um país de todos. Uma linha, uma visão mais coletiva, mais da comunidade, em que o senhor faz uma leitura, uma linha mais paternalista, é a sua leitura. Essa linha pregada aí pelo PSDB, Aécio, ela não é uma linha mais liberal do que social-democrata? O senhor não está reposicionando o PSDB ideologicamente mais ao centro, porque o PT, de alguma maneira, ocupou o espaço do PSDB na centro-esquerda? Não, não acho. Eu acho que o nosso discurso é social-democrata. Ele apenas garante e preserva a capacidade do indivíduo de construir ele próprio o seu futuro. Isso não tem antagonismo nenhum com o discurso social-democrata. Eu, por exemplo, defendo o papel relevante do Estado. Defendo, por exemplo, que as agências reguladoras sejam um instrumento da sociedade para garantir a eficiência dos serviços públicos. Elas perderam muito poder, Não, elas foram destroçadas. Algumas delas viraram, não só, acho que praticamente todas viraram cabide de emprego e boa parte delas está aí denunciada pela Polícia Federal, digo boa parte, pelo menos algumas denunciadas pela Polícia Federal, por terem virado lá instrumento de pilantragem mesmo, de negócios, né, de negociatas. Infelizmente, esse eu acho que o PT, o atual governo do PT, afastou o PT da visão social-democrata. Ali sim, eles voltam àquela visão do Estado totalitário, do Estado unitário, paternalista, que a todos atende. Isso não é bom para o Brasil. Mas se a gente estivesse na política americana, o discurso do PSDB hoje não está mais para partido republicano do que para partido democrata? Não acho. E dou o exemplo das políticas sociais. Foi o PSDB que, através da gestão eficiente da economia, fez a maior transformação social do Brasil. O maior programa de transferência de renda da história recente do Brasil não é o Bolsa Família, como muita gente pode acreditar, foi o Plano Real. Tirou 30 milhões de brasileiros da inflação, da perversa imposto indireto, né? Inflacionário, para viver em estabilidade. Os próprios programas de transferência de renda. Nós acabamos com a LBA, você lembra? Eu não sei se o governo do PT, se assumisse com a LBA, teria acabado com a LBA, porque é muito a cara da ineficiência, né? do apadrinhamento, da oportunidade para a companheirada. Ao contrário, o PSDB transformou o Estado em Estado eficiente. E eu tive um exemplo, Kennedy, que você acompanhou em Minas Gerais, que permitiu, através da gestão eficiente do Estado, avançarmos nos indicadores sociais. Minas Gerais, e é um Estado heterogêneo... O ex-presidente Lula disse que ajudou muito na época. Fala assim, muita coisa que a gente fazia lá no governo federal, o Aécio vendia só com uma iniciativa estadual. Não atrapalhou. Que tinha uma parceria, só tinha uma boa relação com ele quando governador. E as relações entre entes federados são muito importantes, entre os diversos níveis da administração. Agora, ao contrário, os grandes gargalos, as grandes obras estruturantes em Minas Gerais não ocorreram. Ocorreu um modelo de gestão que incomoda muito o PT, não tem nada que incomoda mais um petista do que você falar de choque de gestão. Sabe o que é choque de gestão em Minas? É transformar o Estado no Estado que tem a melhor educação do Brasil. Kennedy, isso não é pouca coisa. Em todas as séries do ensino fundamental e do ensino médio, Minas Gerais tem a melhor avaliação. Isso não cai do céu. Isso foi o quê? Gestão eficiente. Tem indicador social mais relevante do que a qualidade da educação? Ela transforma os outros. Porque, pelo menos, ela faz as pessoas estarem atentas para cobrar, né, outros serviços, enfim, outros avanços. Ao contrário, eu acho que nós somos um partido social-democrata, mas que respeita o setor privado, não tem vergonha de parcerias com o setor privado. Você viu aí a última semana, a presidente teve que ir a Nova York para dizer para os investidores, eu vi que até que você escreveu também sobre isso, que o Brasil respeita contratos.
Mas aqui o Brasil intervém no setor de energia e faz com que os investimentos estrangeiros e nacionais os investidores percam bilhões. A CEMIG, que é a empresa do governo do Estado, perdeu 10 bilhões por uma canetada imprudente da presidente, que hoje o Tesouro está suprindo, porque é o Tesouro hoje que está, através do BNDES, atendendo a demandas de capital de giros, imagina isso, da Eletrobras. No setor energético, o setor energético está em crise e a conta foi para o Tesouro, né? Na verdade, vendeu-se a ideia, o Kennedy, de que a presidente era uma grande gestora. Eu tenho respeito pessoal pela presidente, acho que ela era uma mulher de bem, mas venderam aos brasileiros, o presidente Lula, na sua astúcia, né, disse aos brasileiros que a presidente Dilma era uma grande gestora, melhor do que ele. Era para os brasileiros acreditarem, e a maioria acreditou, tanto que votou nela. Mas o erro foi ela acreditar que era uma grande gestora, não se cercou de gente qualificada, dá a impressão de que sabe tudo, as pessoas mais qualificadas, eu vejo isso porque nós vivemos no mesmo mundo, né? Nós estamos aqui em Brasília, que querem dar opinião, que têm opiniões a dar diferentes da presidente, são inibidos pelo estilo dela de apresentar essas alternativas, e nós estamos ficando lá atrás. O governo está acabando e agora que eles estão acordando para a necessidade das concessões. Kennedy, o aprendizado do PT está custando muito caro ao Brasil. Aécio, vamos falar aqui de economia um pouco. O senhor disse que o governo é tolerante com a inflação, acabou de falar da inflação de alimentos que está alta. O Banco Central está num processo de alta dos juros. A taxa básica está em 9% ao ano. O senhor acha que essa taxa tem que subir mais? Até quanto? Porque também, Aécio, há o risco disso esfriar demais a economia. Então, quando a gente eleva juro demais, então quando o PSDB também, ou o senhor, se defender uma política monetária muito ousada, o Gustavo Franco chegou a ter o juro a 40%. E isso congela a economia. Em outra né? realidade, então, a minha pergunta para o senhor, o Banco Central tem que levar em conta a questão do emprego? Até onde o Banco Central tem que levar juros, na sua opinião? Olha, em primeiro lugar, houve sim uma flexibilização dos pilares fundamentais da macroeconomia que vem do governo anterior. E um deles era esse, metas de inflação. Os outros eram a questão do superávit primário e câmbio flutuante. Foram todos flexibilizados. O governo, nesses 4 anos do governo Dilma, nós não alcançaremos em nenhum deles, já falo pelo próximo, o centro da meta. O governo trabalha, na verdade, com uma meta virtual. Ela disse que no Fernando Henrique também não se alcançava, né? Outra realidade, você querer comparar o momento que nós debelamos uma inflação, que chegou em determinado momento a 2.000% ao ano, né? E nós colocamos lá embaixo com a realidade atual, é uma distorção incabível, até para a própria presidente da República. Então, houve essa flexibilização, essa maquiagem fiscal do governo, né, gerou o quê? Uma perda de credibilidade enorme, interna e externa. Não há ativo mais importante para um país, Kennedy, numa economia globalizada, do que a credibilidade, do que a segurança que as pessoas precisam ter para serem parceiras para investir. Isso se foi. E a própria questão do câmbio hoje... Mas na questão dos juros, o senhor é economista, está em 9%. Eu não vou aqui defender que o aumento de juros é o único caminho, mas uma política fiscal mais ortodoxa, mais firme, mais inflexível. Ajuda o Banco Central, né? É importante, ajuda o Banco Central. Eu acho que essa é a questão. Não tem uma decisão radical em relação a isso, mas eu acho que houve durante todo esse período uma leniência do governo em relação à questão inflacionária. A inflação de alimentos, Kennedy, está aí, mais de 11% nos últimos 12 meses, nós falamos agora há pouco. O senhor falou da questão fiscal, né? O superávit primário, que é a meta, a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida. A meta oficial é de 3,1% do produto interno bruto, que é a soma das riquezas que o país produz num ano, né? O ministro prometeu 2,3%, o Guido Mantega. Já não vai ter dificuldade para entregar 2%, né? Eu pergunto para o senhor, tem muita gente que defende, o Nelson Barbosa deixou a Secretaria Executiva da Fazenda, o posto número 2, porque ele defendia o seguinte, olha, seria muito melhor ter uma meta menor, mas suficiente para manter o equilíbrio da relação entre a dívida pública e o PIB, né? uma proporção sempre descendente ou sob controle. Eu pergunto para o senhor, se o senhor estivesse no governo hoje, a sua meta ia ser de 3,1, ela seria uma meta menor, mas o senhor faria alguma contabilidade criativa? Nelson Barbosa não tá errado. Era muito mais razoável que você tivesse equilibrado, mesmo que para baixo um pouco a meta, mas perseguisse essa meta sem subterfúgio, sem o que você chamou de contabilidade criativa. Porque isso... Isso é maquiagem, né? É um termo mais apropriado. Mais apropriado. Então, Kennedy, a questão central é que o governo não se preocupa em seguir com o mínimo de transparência aquilo que ele mesmo se propõe a fazer. E o resultado da economia está aí. A balança comercial vai ter um déficit esse ano, né? Depois de tantos anos. O nosso saldo de contas correntes
é péssimo. O que você acha que era uma meta de superávit, seria uma meta de superávit primário factível e boa para o Brasil? Olha, esses 2,3% deveria ter sido perseguido desde o início. Eu acho que esse era o ponto razoável. Está num ponto bom. Pelo menos com os economistas com os quais eu converso, era uma meta para ser perseguida, mas nem ela será. Ou será alcançada através dessa maquiagem. Né? Nós estamos vivendo um processo hoje extremamente preocupante, porque são esqueletos que lá atrás, no governo do PSDB, tinham sido tirados do armário e começam a voltar agora. Porque o que o Tesouro faz? O Tesouro vai ao mercado, coloca títulos no mercado e depois transfere esse recurso para o BNDES, que empresta-os de forma subsidiada para aqueles que são os preferidos, vamos dizer, do governo. Então, isso vai nos deixar contenciosos grandes para frente. Estava aí os recursos de dividendos de Itaipu, por 15 anos foram antecipados para corrigir o erro da presidente da República na intervenção no setor de energia. Eu vou falar só sobre isso rapidamente. Nós somos a favor da diminuição das contas de luz, nós somos a favor da diminuição do custo de energia para o setor produtivo, mas isso teria que ter sido feito através da desoneração de tributos federais, como os estados fizeram, como eu fiz em Minas Gerais, onde metade das famílias não pagam ICMS sobre a conta de luz. Se ela tira o PIS/COFINS sobre a conta de luz, nós teríamos aí 5% de redução, sem uma intervenção. Se eleito, você vai fazer isso? Eu acho que é um grande caminho. Eu acho que para diminuir a conta de luz é preferível você fazer desonerações, enfim. O governo hoje talvez não tenha nem espaço para fazer mais desonerações. Porque isso abre mão de receita. De ter feito desonerações que não foram horizontais. Essa é a questão. Fez de determinados setores. Olha a contradição do governo. O que acontece? O governo faz desonerações para setores importantes da economia. Eles estão satisfeitos? Não estão. Por quê? Porque há uma enorme insegurança que, com a outra mão, o governo quer controlar a taxa de retorno desses setores. Então, o governo abre mão de receitas, mais de 40 bilhões de receitas apenas do último ano. Um excesso de intervencionismo que bagunça ali os preços relativos. Entra nos cofres dos estados e dos municípios, né, fragilizando ainda mais a federação, porque quando você faz a isenção de IPI de imposto de renda, você entra no fundo de participação. E essas intervenções elas vão mudando os preços relativos da economia. Você não sabe, isso gera um efeito cascata. Né? E nenhum empreendedor, nenhum empresário, ele vai fazer o planejamento dos seus investimentos em função de uma desoneração pontual, porque todas essas desonerações, Kennedy, elas são por determinado período, 1 ano, 2 anos, depois mais 6 meses, dependendo do aperto do ministro da Fazenda, mais 6 meses. Ninguém faz o planejamento de investimentos em função dessas desonerações pontuais, você faz em função da realidade de médio e longo prazo, e é isso que está afastando os investidores do Brasil. Nós apostamos até aqui, o governo do PT apostou no crescimento da economia pelo consumo, através da oferta de crédito farto para o Brasil inteiro. Isso foi importante em um determinado momento, nós nunca questionamos isso, mas isso tem um limite. Hoje, mais de 60% das famílias estão endividadas. Significa o quê? Que não vão se endividar mais. Era hora desse crescimento ser bancado pelo investimento. Pois é, não está pintando aí um ajuste duro em 2015 na economia, talvez ganhar a presidência da República não seja um mau negócio? Eu acho que para o Brasil é importante que nós ganhamos a presidência da República. Eu conversava com Armínio Fraga essa semana, grande ex-presidente do Banco Central. Ex-presidente do Banco Central, e ele me tranquilizava dizendo, se nós vencemos as eleições, apenas os primeiros sinais que nós dermos já vão mudar muito a expectativa em relação ao Brasil. Eu acho que o Brasil precisa sinalizar novamente para o mundo. Você viu aí a visão, talvez a The Economist da última semana tenha sido o retrato, da última quinta-feira, tenha sido o retrato melhor do que pensam, né, os analistas, os investidores, aqueles que têm interesse na América Latina e no Brasil em relação ao Brasil. Né, algum tempo atrás nós crescíamos, né, explodimos, agora a grande que é a capa. O senador se refere à capa. Tinha o Cristo Redentor no foguete subindo na ascensão em 2009 e agora em 2013 esse foguete perde um pouco o controle aí. Perde um pouco o controle, não, indica para baixo, segundo a The Economist, mostrando que nós detonamos, nós jogamos fora todas aquelas conquistas lá de trás. Mas eu tenho muita confiança, de que o Brasil vai encerrar... recuperar a credibilidade da política econômica é importante. Vai inverter esse ciclo. Eu vou falar na próxima semana, convite de um grupo de investidores, uma palestra em Nova York, e todo o recalque que eu recebo até aqui... A Dilma foi lá falar, o senhor vai também, está em campanha. Onde ela vai, o senhor vai também. É um convite importante, enfim, é uma agenda aí que apenas ex-presidentes participaram desse encontro, com mais de 800 investidores estrangeiros, e eu não vou lá falar mal do Brasil, eu vou dizer o contrário, eu vou dizer,
acalme-se, eu não posso justificar os erros desse governo, mas vou dizer, acalme-se que a partir de 2015 é uma grande possibilidade do Brasil entrar novamente nos eixos, respeitar contratos, ter uma política econômica responsável que atrai os investimentos, para que nós possamos aproveitar tudo que nós construímos até aqui, para deixarmos de ser, Kennedy, uma coisa que me incomoda um pouco, é o país do pleno emprego de 2 salários mínimos. Nós queremos muito mais. Nós temos que fortalecer. Mas a taxa de emprego o desemprego está baixo, é importante, hein? É uma conquista que nós temos. Não, né? não tenho dúvida. Mas não pode ser, é isso que eu estou dizendo, mas não podemos ser o partido o país apenas do pleno emprego de 2 salários mínimos. Nós perdemos 1 milhão de postos de trabalho, de salários melhores nos últimos 2 anos no Brasil. Por quê? Porque o processo de desindustrialização está ocorrendo. Então, nós temos que focar naqueles setores que nós somos competitivos, abrir mais a nossa economia, somos uma economia extremamente fechada e buscarmos ser competitivos. Nós temos que nos inserir nas cadeias produtivas globais, Kennedy, nós estamos fora de todas elas. Não sei se nós teremos tempo, mas esse é um outro problema, outra herança maldita do governo do PT. Vamos falar dela no próximo bloco. Nós estamos fora das cadeias produtivas globais, saímos do mapa. Vamos falar um pouquinho disso no próximo bloco. A notícia volta daqui a pouco com o senador Aécio Neves.